A primeira punição a ser abordada é a mordaça. Em suma, isso é um instrumento projetado para silenciar a vítima. Pode ser desde um simples pedaço de corda até uma estrutura metálica complexa. Muitas vezes há um elemento de humilhação pública na mordaça, ou um elemento de opressão e uma demonstração de autoridade. O exemplo mais perturbador talvez seja o freio de maledicência. Este era um adereço de metal que agiria como uma mordaça. Fixado ao adereço estaria um freio de alguns centímetros de comprimento e cerca de 1 centímetro de largura. Isso seria colocado na boca da vítima, pressionando a língua para impedir a fala. Alguns desses freios até seriam serrilhados para aumentar o desconforto. O freio seria travado com um cadeado na parte de trás da cabeça. O escárnio se refere ao crime de ser um escarnecedor. Isso foi definido como alguém que era problemático ou irritado. Poderia ser alguém que quebrou a paz, sendo rude, discutindo e sendo muito alto. Em muitos casos, era uma mulher que discutia com uma figura de autoridade masculina. As mulheres eram as mais propensas a serem punidas com um freio de maldizer. Essa prática surgiu na Escócia no século XVI como punição para mulheres vistas como problemáticas ou reclamonas em excesso. Havia um elemento de humilhação nesta forma de punição, com relatos de mulheres sendo deixadas em espaços públicos para que todos vissem as consequências de sua desobediência. Algumas rédeas tinham um sino preso ou eram pintadas de cor brilhante para chamar a atenção para a vítima. Na Alemanha, essas mordaças se tornaram ainda mais elaboradas. As máscaras de vergonha eram modeladas como animais, ou tinham características faciais exageradas, cobrindo todo o rosto. Embora o uso da mordaça de repreensão fosse comum na Grã-Bretanha e na Alemanha, ele chegou aos Estados Unidos. Um ex-escravizado, chamado Olada Equiano, escreveu em sua autobiografia que viu uma mulher escravizada com uma mordaça. Ele lembrou-se de ver a mulher, ao chegar na Virgínia pela primeira vez, trabalhando como cozinheira enquanto usava a mordaça. O próximo castigo que vamos analisar é o castigo de usar ouro derretido como uma forma irônica de execução. O ouro, há muito tempo, é o símbolo de riqueza, mas, para aqueles que o procuram a todo custo, ou para as pessoas mais ricas que perdem o favor, o ouro derretido tem sido usado como um método brutal de execução. A execução geralmente envolve derramar ouro derretido na garganta da vítima. O ouro derretido se solidificaria na garganta, causando asfixia. O calor do metal, entrando em contato com a boca e o esôfago, não só causaria uma dor imensa, mas também faria os órgãos romperem e formarem bolhas. O dano causado pelo ouro derretido provavelmente resultaria na morte da pessoa por choque ou por disfunção pulmonar. Marcos Licinius Crassus, um amigo próximo de Júlio César, é uma das vítimas mais infames dessa punição. Crassus era considerado o homem mais rico de Roma, usando sua riqueza para ajudar César a transformar a República Romana no Império Romano. Relata-se que após a derrota de seu exército pelos partos em 53 a.C., o homem mais rico de Roma teve um fim perturbador. Algumas contas detalham como, após sua captura, ouro derretido foi derramado em sua garganta. No entanto, outras contas detalham que ele já estava morto, quando o ouro foi derramado em sua garganta, em sua cabeça decepada, que foi então usada como um adereço macabro em uma peça grega. De qualquer forma, a morte de Crasso destaca o uso irônico de ouro derretido como punição, e ele não seria o último a sofrer esse destino. Durante a invasão espanhola da América do Sul no século XVI, os conquistadores lutaram contra os índios nativos para saquear o máximo de ouro possível. O povo mapuche do Chile moderno estava ciente dos objetivos espanhóis, bem como de suas táticas militares. No dia de Natal de 1553, os conquistadores espanhóis e seus auxiliares nativos, liderados por Pedro de Valdívia, estavam visitando o forte de Tucapel. Eles encontraram o forte destruído antes de serem emboscados por guerreiros dos Mapuche.
Após aprenderem as táticas espanholas, os Mapuche venceram a Batalha de Tucapel. Os soldados espanhóis e a maioria dos auxiliares nativos morreram na batalha. Mas Valdiva tentou fugir a cavalo apenas para ficar atolado e preso em um pântano. Ele foi capturado e há diferentes versões sobre o seu destino. Alguns detalham como seus braços foram cortados, depois assados e comidos por seus captores, enquanto ele era forçado a assistir horrorizado seus braços sendo consumidos. Outros contam como ele foi torturado antes de seu coração ser arrancado do peito, e outros contam como o ouro que ele procurava foi dado de bom grado pelos Mapuche, apenas. O material derretido foi despejado em sua garganta. Valdívia não seria o último espanhol morto desta maneira. Em 1599, um governador espanhol no Equador colonial também sofreu este destino. Os índios nativos da tribo Jivaro foram oprimidos e explorados no comércio de ouro espanhol. Como resposta, eles atacaram o assentamento de Logrono. Eles capturaram e executaram o governador ávido por ouro, alimentando-o com o ouro derretido que ele tanto cobiçava. Segundo relatos, o ouro foi derramado até as entranhas do governador estourarem. Essa punição, ironicamente usada contra aqueles que buscam riqueza a qualquer custo, é muito perturbadora. Do imenso calor, do entupimento da garganta e dos órgãos rompidos, só podemos ser gratos que tal punição leva a uma morte rápida. A punição final do vídeo é uma sinônima do terror da Revolução Francesa. A guilhotina era uma forma de execução que permitia execuções eficientes daqueles purgados durante a Revolução Francesa. A guilhotina é um conceito bastante simples. A cabeça do condenado é travada no lugar e abaixo dela fica uma cesta, cheia de serragem para absorver o sangue que logo fluirá. Acima do pescoço deles fica uma grande estrutura retangular semelhante a uma moldura de janela, embora, em vez de um plano de vidro, haja uma lâmina de metal inclinada. Quando a lâmina é solta do topo da estrutura, ela cairá diretamente no pescoço da pessoa, decapitando-a. A cabeça então cairá na cesta, enquanto o corpo será enrolado em um caixão barato. A decapitação foi por muito tempo vista como o método de execução mais adequado para nobres e realeza. Se feito corretamente por um carrasco treinado com uma lâmina afiada, oferecia uma morte rápida e limpa. Mas existem exemplos de decapitações mal feitas, como a execução de Maria Rainha dos Escoceses. O primeiro golpe do carrasco dela errou o pescoço, acertando a parte de trás da cabeça. O segundo golpe acertou-lhe o pescoço, mas ele ainda estava preso ao corpo por um tendão que precisou ser cortado com um machado. Assim, a guilhotina foi projetada para evitar acidentes. A guilhotina foi inventada pelo médico e político francês Dr. Joseph Guillotine. Ele esperava que o dispositivo fosse menos doloroso do que outras formas de execução, como ser queimado vivo ou ser enforcado, esquartejado e decapitado. Não era apenas indolor, mas também uma forma equitativa de execução. A decapitação não seria mais reservada para a nobreza, uma forma de execução para todos. O objetivo final da guilhotina era abolir a pena de morte, mas diante da falta de apoio, o inventor esperava que ela fosse, ao menos, o primeiro passo rumo a esse ideal. Foi projetada com base em outros dispositivos semelhantes usados na Grã-Bretanha, como a donzela escocesa. Esses dispositivos usavam força bruta para decapitar, mas a guilhotina usaria uma lâmina. O dispositivo foi introduzido como um método de execução durante o Reinado do Terror em 1793. Durante a Revolução Francesa, milhares foram presos e executados nesse período. Isso foi para consolidar o controle e o poder dos revolucionários, eliminando aqueles que se opunham a eles. Carrinhos cheios de condenados eram levados para as guilhotinas, dezenas eram executados em rápida sucessão. Tais execuções eram assuntos públicos, testemunhados por milhares, e no auge do terror, até mesmo o rei e a rainha não estavam acima de serem executados pela guilhotina. Rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta
foi uma das pessoas mais notáveis a ser executada pela guilhotina. Supostamente, as últimas palavras de Maria Antonieta foram um pedido de desculpas ao carrasco por ter pisado no pé dele antes de sua execução. Mas nem todo o uso da guilhotina foi tão público, nem permaneceria como um método exclusivamente francês de execução. Na Alemanha nazista, a guilhotina foi usada para executar milhares de prisioneiros políticos. Uma vítima notável foi Sophie Scholl, uma jovem ativista da paz que distribuiu panfletos opondo-se aos nazistas. Por isso, ela foi executada por guilhotina. A guilhotina permaneceu como forma de execução na França, embora nos anos 40 tais execuções fossem feitas em privado. Foi apenas em 1981 que a França aboliu a pena de morte e formalmente encerrou o uso da guilhotina. A última pessoa a ser executada desta maneira foi Hamida Jandobi, que foi condenada por assassinato, tentativa e prostituição forçada. Embora tenha havido uma miríade de torturas e execuções que foram empregadas ao longo da história humana, o que une todas elas é a propensão humana única para a crueldade imaginativa. O número de métodos criativos de infligir dor e sofrimento é algo que, infelizmente, une todas as nações e pessoas.